pessoal, meu nome é Gabriele Paiva, eu sou estudante do curso de nutrição aqui da Universidade Federal de Viçosa. Esse ano eu submeti meu trabalho para o Simpósio de Integração Acadêmica com o tema Associação entre Autocompaixão, LDL colesterol e resistência à insulina em mulheres com obesidade. Os meus estudos contaram com a colaboração e orientação da Glauci Dias, da Irene da Silva, da Mariana Paula, da Marina Tosati e da Geralda Patrícia, que tornaram esse estudo realidade. E eu espero muito que vocês gostem da minha apresentação. Então, como mencionado anteriormente, meu trabalho é sobre a associação entre autocompaixão, LDL colesterol e resistência à insulina em mulheres com obesidade. Nesse contexto, primeiramente, eu gostaria de destacar alguns dados de que o sobrepeso e a obesidade constituem um problema de saúde pública mundial e no Brasil, segundo dados do IBGE de 2019, uma em cada 4 pessoas estava obesa. Além disso, o portal de notícias G1 relatou que esses índices podem afetar 30% dos adultos, no Brasil em 2030. Para tratar essa questão, existem recomendações tradicionais de controle de peso que exigem que o indivíduo adquira novos hábitos, como restrição alimentar e a realização de atividade física. Só que a implementação bem-sucedida dessas mudanças pode ser desafiada por vários fatores, como questões clínicas, socioeconômicas e psicológicas. Então, embora muitas intervenções de estilo de vida e comportamentais, elas tenham mostrado, no caso, um sucesso inicial, o tratamento do excesso de peso é algo muito complexo, Então, nesse contexto, os tratamentos não prescritivos, que buscam principalmente analisar a relação entre o sujeito com o alimento, eles vêm ganhando destaque, considerando que o controle de peso ele pode ser principalmente emocionalmente desafiador. E nesse sentido, é de suma importância que o profissional da saúde ele propõe intervenções que auxiliem os indivíduos a lidar com os altos e baixos emocionais no processo de controle de peso e, nesse contexto, intervenções para aumentar a autocompaixão e o autocuidado, ou seja, tratar a si próprio mais gentilmente e com mais cuidado, também se mostram estratégias promissoras para estar apoiando os resultados do controle de peso, além de promover, consequentemente, melhorias em quadros de elevados índices de LDL colesterol, resistência insulínica e de outras doenças cardiovasculares. No nosso estudo em questão, a gente procurou focar em 2 fatores especificamente, sendo eles a resistência à insulina e os índices de LDL colesterol em mulheres com obesidade. E para tratar desses tópicos, é relevante ressaltar alguns dados, como o fato de que o Brasil é o 5º país com maior incidência de diabetes no mundo. E 90% desses diabéticos, eles sofrem com a diabetes tipo 2, que é resultado, muitas vezes, da resistência à insulina e da deficiência na secreção desse hormônio. A resistência à insulina, ela se trata de uma série de alterações intracelulares que comprometem todo o processo de captação, utilização e homeostase como um todo da glicose, por esse hormônio, que está associado também a casos de obesidade e ao aumento de outros agravantes, como as taxas do LDL colesterol. Uma análise parecida que a gente encontrou, com isso que eu venho apresentando, foi realizada pelo Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto e associou a resistência insulínica a maiores chances de pré-hipertensão e hipertensão. No caso, observando indivíduos com índice de massa corporal menor que 25 kg por metro quadrado. E para identificar casos de resistência insulínica, os autores desse estudo utilizaram o índice de Romain-R, que também foi utilizado em nosso estudo. Outro ponto que é necessário destacar, em nossas análises, diz respeito às taxas de LDL colesterol, que quando elevadas, elas contribuem para a ocorrência de doenças cardiovasculares, E com isso, a Organização Mundial da Saúde mostrou também que os níveis aumentados de colesterol em 2009, eles foram responsáveis por 2,6 milhões de mortes. Dentre desses fatores associados às dislipidemias num geral, e também como foco do nosso estudo, são os quadros de obesidade. E eles podem ser controlados, contornados como um todo, com dietas e planos alimentares. Contudo, os níveis de autocompaixão também são relevantes para tratar esses quadros, uma vez que a maneira de autocuidado com que a gente se autotrata, eles são eficientes para estar minimizando e para estar tratando também, questões de saúde mental e comportamentos alimentares disfuncionais. Com isso, o objetivo da nossa pesquisa é avaliar a associação entre os níveis de autocompaixão com a resistência insulínica, o LDL colesterol, num grupo de mulheres com obesidade.
Como materiais e métodos, nosso estudo se tratou de um estudo transversal realizado com 152 mulheres adultas com obesidade, que foram recrutadas aqui mesmo no município de Viçosa, Minas Gerais, a princípio para participarem de um projeto de maior intervenção, denominado Nutricom, em que as mesmas elas foram divididas em grupos e submetidas a abordagens nutricionais distintas. Os dados utilizados nesse resumo em específico, eles são do baseline, que foram coletados, né, no primeiro momento dessa pesquisa. E em nossas análises, a gente considerou o cálculo amostral de mulheres com obesidades, acompanhado pelo CISVAM em 2021. As participantes, elas responderam à escala de autocompaixão, validada por Souza e Hertz, de 2016, na qual, para cada frase, era necessário que elas marcassem um número que mostrassem com que frequência elas se comportavam da forma que estava sendo descrita. E a escala, ela varia de 1 a 5, onde 1 corresponde a quase nunca e 5 corresponde a quase sempre. E nesse questionário, a gente sempre prezou por enfatizar que não existe resposta certa ou errada. E além disso, né, o cálculo de score geral que a gente calculou foi feito a partir da soma dos pontos marcados em cada item, divididos por 26, e os seguintes itens, né, que foi o 1, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 24 e 25, eles devem ser invertidos para o cálculo do score geral dessa escala. Aí eu mostrei na apresentação para vocês quais foram as perguntas, os questionários, como que é aplicado, no caso, essa escala. E além disso, foi realizado também exames bioquímicos para dosagem de insulina, de glicemia e LDL colesterol. Foi utilizado também essa fórmula que está descrita na apresentação para o cálculo do Romain-R, que é o nosso cálculo utilizado para o diagnóstico de resistência à insulina. E a gente adotou como valores de referência 4,65 para o Romain-R e 130 miligramas para o LDL colesterol. Foi realizado também a análise descritiva dos dados, levando em consideração variáveis qualitativas e quantitativas, e a normalidade dessas variáveis, elas foram avaliadas pelo teste de Shapiro-Wilk e foram utilizados testes de Crushall-Hawkins, que quadrado de tendência linear, ou exato de Fisher, utilizando o software SPSS versão 20.0, adotando-se como nível, né, de significância estatística 0,5. E aí, como nossos resultados, a gente, né, primeiramente nessa tabela, a gente considerou que mulheres com alto nível de autocompaixão, apenas uma baixa porcentagem, ela foi classificada com resistência à insulina, né, como pode ser observado. E além disso, considerando os alto nível, né, no caso, os níveis, no geral, de autocompaixão e os índices de Romain-R, das mulheres com alto nível de compaixão, apenas 17,4% elas foram classificadas com resistência à insulina. E considerando as mulheres com resistência à insulina, apenas 8,9% foram classificadas com alto nível de compaixão. Na nossa tabela 3 também, que vai estar associando nível de autocompaixão com LDL colesterol, observa-se que as mulheres com hipercolesterolemia, 18,9% apresentaram alto nível de autocompaixão. E 68,2% das mulheres com alto nível de compaixão, elas foram classificadas sem essa alteração no colesterol. Então, a partir disso, comparando nossos resultados com outros trabalhos, a gente percebe também uma correlação entre os níveis de autocompaixão, com uma menor incidência, sobretudo de doenças cardiovasculares, menores taxas de resistência à insulina e de LDL colesterol. No artigo Autocompaixão e doenças cardiovasculares subclínicas entre mulheres de meia idade, por exemplo, uma maior autocompaixão se mostrou associada a uma menor incidência de doenças cardiovasculares. Um outro estudo também sugeriu que quanto menores os níveis de autocompaixão, maior o consumo de gordura. E esse estudo em específico, ele também utilizou a escala que a gente usou em nossas análises, e o baixo score de autocompaixão foi correlacionado ao elevado consumo de gordura saturada especificamente. Então, portanto, né, como conclusão, temos que, embora os participantes elas tenham apresentado altos níveis de resistência à insulina e de colesterol LDL, os achados eles não demonstraram relação com a autocompaixão precisamente. Então, a gente, né, seria necessário outras abordagens do comportamento alimentar a fim de investigar essa relação entre mulheres com obesidade diretamente, né? Então, com isso eu finalizo a apresentação e agradeço a atenção e o apoio do Departamento de Nutrição e Saúde, do Nutricom, do Grupo de Pesquisa VigSUS e da Universidade Federal de Viçosa, além do Centro de Ciências Biológicas e de Saúde. Nossos contatos estão disponíveis para qualquer dúvida, caso queiram entrar em contato. Nossos e-mails estão na tela. E as referências bibliográficas, caso seja necessário consultar. Obrigada pela atenção. Abraço.